as ironias de Deus no processo da restauração. Grave bem, as ironias de Deus no processo da restauração. É interessante a gente falar as ironias de Deus, né? Porque uma das características que mais nos surpreende na maneira de Deus trabalhar é a sua imprevisibilidade. Deus raramente trabalha da forma que nós esperamos. E mesmo que você possa até fazer um plano, tentar prever o jeito de Deus trabalhar numa situação específica, nem sempre a gente acerta. Ele sempre nos surpreende, porque Ele faz as coisas diferente da maneira que a gente planeja. Quando nós pensamos que uma solução está ali numa direção, e a gente fica olhando para aquilo, esperando que a solução vai vir dali, Deus então resolve mandar a solução de outro lugar. Quando nós acreditamos que o maior problema que nós enfrentamos está nas circunstâncias ao redor de nós, aí vem Deus e mostra para a gente que o problema não está fora, o problema está dentro da gente. Quando a gente procura, em algumas situações que a gente está enfrentando, a gente procura pessoas fortes para nos acompanhar, para ser os nossos parceiros de batalha, aí Deus vai lá e põe a mão e promove libertação, promove ajuda, manda o auxílio, escolhendo pessoas que são fracas, pessoas que são tímidas, pessoas que são inseguras, totalmente o contrário daquilo que a gente imagina que a gente deve ter ao nosso lado. Deus vai lá e manda gente totalmente diferente, e manda o auxílio através de gente que você fala: meu Deus, eu nunca imaginaria que esta pessoa me ajudaria nesse processo tão difícil. É exatamente assim que a gente encontra a situação que é descrita aqui no capítulo 6 do livro de Juízes. O capítulo aqui ele retrata o povo do Senhor vivendo uma profunda crise moral, social e espiritual. Era algo que estava impactando profundamente o modo de vida do povo de Deus. Quando você olha para esse texto, você vê Israel sendo esmagado, literalmente, pelos midianitas. As colheitas eram destruídas, a pobreza se espalhava pela terra, o medo dominava a nação de tal ponto assim que as pessoas não tinham ânimo para mais nada. Mas quando você começa a ler o capítulo e a narrativa vai avançando, a história vai avançando, você então descobre que a crise de Israel, ela era muito mais profunda do que o livro descreve. O capítulo aqui, você vai perceber que ele é construído sobre uma série de ironias de Deus. E ironia, em termos simples, acontece quando você diz uma coisa, mas o que você realmente quer dizer é outra. Isso é uma ironia. É quando você quer falar uma coisa, mas você diz o oposto. E o capítulo aqui está repleto de ironias. Não são apenas ironias, são ironias espirituais. São momentos em que Deus, ele revela que a realidade que o povo está pensando, vivendo, é muito diferente daquilo que eles enxergam. O povo está imaginando uma coisa, e Deus, através dessas ironias dele, ele vai mostrar que a vida, o problema, é exatamente outra coisa, totalmente diferente. E é por meio dessas ironias de Deus aqui, que de vez em quando, Deus usa elas para nos dar um choque de realidade. Deus usa as suas ironias para nos dar um choque de realidade. E quando Deus nos dá esse choque de realidade, parece que então a nossa mente ativa, a nossa mente dá aquele start, né? E a gente começa a compreender a restauração, né? O processo de restauração
né, que ele vai acontecer de um jeito que não é do jeito nosso. A gente vai começar a compreender que a restauração, ela acontece quando a gente começa a enxergar as situações da nossa vida, não na nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus, do jeito de Deus enxergar. E é só quando a nossa visão da vida começa a se alinhar com o jeito de Deus ver a nossa vida, é que a mudança, a transformação, a gente começa a romper, a gente começa a avançar. Então, a primeira ironia do texto, né, que é esse choque, esse momento em que a realidade é o oposto do que realmente as pessoas estão enxergando, a primeira ironia do texto, a gente vai perceber nos versículos 6 a 8, que é quando a gente ouve o povo clamar por livramento, e Deus responde mandando um profeta. Olha que ironia, o povo está sofrendo, o povo está sendo esmagado pela circunstância, estão tendo as suas colheitas furtadas, roubadas, eles economicamente estão falindo, e eles então, diante dessa situação, clamam por livramento. E a ironia é que Deus não manda o livramento. Ao invés de Deus mandar o livramento, Deus manda um profeta. Então nos versos 6 até o 8 está escrito assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, eu vou parar aqui. Olha só a situação. O capítulo 6 aqui, vocês podem ler com bastante calma em casa depois. Ele começa descrevendo a miséria de Israel, a situação miserável, desgraçada que o povo de Deus estava vivendo. Durante 7 anos, os midianitas, eles simplesmente devastaram a terra. E por causa da opressão promovida pelos midianitas, o povo se escondia em caverna, perambulava pelas montanhas, as plantações eram destruídas, porque os midianitas, eles invadiam a terra e tomavam o que era do povo de Deus. Os rebanhos eram levados embora. Então a gente olha para uma nação totalmente arruinada. E diante de tanto sofrimento, o povo de Deus finalmente toma a atitude de clamar ao Senhor. Porque tem gente que só ora quando as coisas estão ruins. E o povo de Deus lá no passado, diante de tanto sofrimento, diante de tanta perda, diante de tanta desgraça, o povo então se resolve se voltar para Deus. E até aqui, meu querido, você que vai ler esse capítulo, ou você que está lendo esse capítulo, você espera que Deus, Ele venha agir aqui, agindo da mesma forma que Ele agiu em outros momentos do livro. O povo clamou, você imagina então que Deus automaticamente venha se levantar diante do clamor do povo dele, e venha imediatamente levantar um libertador. Mas ao invés de Deus levantar esse tal libertador, Deus faz algo aqui diferente. Ele envia um profeta. Essa daqui então é a primeira grande ironia do capítulo. O povo de Deus ora clamando por intervenção, mas ao invés de Deus mandar socorro, ao invés de Deus mandar intervenção, Deus manda uma mensagem. O povo de Deus aqui clama por alívio. Deus, tira de nós os nossos opressores, tira de nós os nossos inimigos. Mas ao invés de Deus tirar
a opressão dos inimigos sobre ele, Deus devolve a oração fazendo um diagnóstico espiritual do estado de fé, do estado de vida do povo de Deus. O que a gente vê aqui é que ao invés de Deus se mover imediatamente para uma solução prática, para uma solução imediata, que é o que a gente quer quando a gente ora a Deus. A gente quer uma solução prática, a gente quer uma solução imediata, a gente quer um remédio para os males temporários da vida. Mas o profeta aqui então é levantado da parte do Senhor, e esse profeta aqui, ele então se limita a recontar toda a história da graça de Deus. Ao invés do profeta chegar lá dizendo: eis que eu estou mandando o livramento, eis que eu estou abrindo a porta, eis que os seus inimigos estão caindo por terra, o profeta chega lá com uma mensagem, e o profeta então começa a lembrar o povo de Deus da palavra do Senhor. E aí o profeta diz: eu vos tirei do Egito, eu vos tirei da escravidão, eu vos dei esta terra. E então o profeta dá aquele golpe de confrontação: contudo, não destes ouvido à minha voz. Então, o texto bíblico aqui não afirma para a gente aqui, que quando Israel orou, eles já haviam se arrependido dos seus pecados. O texto bíblico aqui só mostra que Israel invocou ao Senhor, e tudo indica aqui que o povo só clamou porque estava sofrendo, só clamou porque estava gemendo, só clamou porque estava sendo, como estava perdendo, estava perdendo, mexe no bolso, mexe na saúde, perde as coisas. Isso leva o povo a clamar, mas o povo não estava clamando porque necessariamente eles haviam abandonado os ídolos. Eles não estavam clamando porque eles tinham reconhecimento de que estavam ofendendo a Deus. Eles não estavam clamando porque eles tinham consciência de que haviam se afastado do Senhor. Eles estavam clamando simplesmente porque eles estavam sofrendo. E como que Deus olha para esse clamor? Ao invés de Deus simplesmente responder à necessidade do povo dele, Deus então, ele resolve tratar a causa e não resolver o problema dos sintomas. Os sintomas, o que era? Os sintomas era aquilo que estava incomodando o povo de Deus. Eram as circunstâncias, eram os inimigos, eram as perdas, era o fato de que o inimigo estava levando a sua colheita embora, estava levando o seu rebanho, não deixava o povo construir uma vida. Isso era a circunstância, isso era que doía no couro do povo. Mas Deus não quer tirar isso do couro do povo, Deus não quer tirar isso da vida do povo. Deus, na realidade, Ele quer tratar a causa. Por que que vocês estão vivendo desse jeito? Por que que tem inimigo fustigando vocês? Por que que tem gente oprimindo vocês? Eu quero tratar isso. E o motivo de vocês estarem vivendo desse jeito é por causa da idolatria, é por causa do afastamento do Senhor. Então, para Deus ali, o problema fundamental de Israel não era midianita. Hoje tem um midianita aqui, amanhã tem um midianita ali, amanhã tem um filisteu lá, outro dia tem outro mais na frente. A vida da gente está cheia de inimigos desse tipo. Mas os midianitas, no caso dessa história aqui, era apenas a consequência de um problema mais profundo. E o problema fundamental aqui que Deus quer tratar era a infidelidade ao compromisso com Deus. O povo só estava sendo fustigado pelos inimigos porque eles estavam sendo infiéis no seu relacionamento com Deus. Então Deus não manda solução, Deus manda mensagem, Deus manda profeta, Deus manda um diagnóstico espiritual na vida do povo. E quando a gente olha para essa história, meus amados, essa continua sendo uma das maiores desilusões do coração do cristão.
Frequentemente a gente buscamos a Deus, mais porque a gente quer que a dor cesse, mais porque a gente quer que a crise termine logo, a gente quer que o sofrimento passe, a gente quer que o inimigo vá embora, mas a gente nem sempre quer que o nosso coração receba aquilo que realmente importa. E o que realmente importa em cada crise da nossa vida, em cada situação difícil que a gente enfrenta, é que o nosso coração ele seja transformado, que o nosso coração seja transformado pela graça de Deus. Muitas das vezes as pessoas estão passando por um problema muito difícil e elas confundem o arrependimento do pecado pessoal que ela cometeu com o arrependimento da consequência do pecado que ela cometeu. E são coisas totalmente diferentes. Eu me arrepender da minha atitude em relação a Deus é diferente de eu me arrepender das coisas que eu estou sofrendo por ter me afastado de Deus. Há pessoas que num momento de crise, num momento de sofrimento, de dor, elas lamentam a destruição que os seus pecados produziram sobre elas, mas no fundo, elas continuam amando os ídolos que causaram essa destruição. É mais ou menos assim: eu não gosto da seca, eu não gosto de ser roubado, eu não gosto de ser oprimido, mas eu gosto de Baal. Era a realidade do povo naquela época. Na nossa época, transporta para os dias de hoje. A gente não gosta de sofrer por abandonar a Deus. A gente não gosta de sofrer porque a gente virou as costas para Deus. Mas no fundo, a gente ainda gosta daquelas coisas que nos levam para longe de Deus. A gente só não gosta de sofrer em consequência delas. Era a razão, era a situação que o povo estava vivendo naquela época. Eles queriam paz, mas eles não queriam a mudança. Eles queriam restauração, mas eles não queriam a transformação que Deus queria operar na vida deles. Eles queriam as bênçãos de Deus, mas eles não queriam o Deus da bênção. Então esse texto aqui, ele nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável, aquela pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Essa pergunta que a gente tem que fazer nesta manhã, aqui, de domingo, culto de celebração. E a pergunta é a seguinte: quando eu busco a Deus, o que realmente eu estou procurando? Quando eu venho num ambiente como esse, um ambiente de culto, um ambiente de adoração, o que de fato eu estou procurando? Quando eu me ajoelho diante do Senhor, lá na minha casa, quando eu faço isso, quando eu tenho o meu momento com Deus e dirijo a minha palavra ao Senhor em clamor, em oração, o que de fato eu quero da parte de Deus? Eu estou procurando a Deus de verdade? Eu estou procurando a Deus porque eu tenho interesse em Deus? Porque eu tenho interesse na comunhão com Deus? Porque eu tenho interesse no relacionamento com Deus? Ou quando eu me dirijo a Deus, eu só estou interessado naquilo que Deus pode me dar? Isso daqui é um paralelo com a situação do povo. Muitas das vezes a gente busca Deus somente porque a gente entende que Deus pode dar alívio para os problemas, para as crises, para os sofrimentos temporários da vida. Mas tirando esses momentos, a gente não tem um entendimento de que a gente tem um compromisso verdadeiro com Deus. Eu gostaria, queridos irmãos, que você notasse aqui, que o povo naqueles dias queria livramento. E isso fazia o povo orar, fazia o povo buscar, fazia o povo clamar. Mas Deus então olha para essa realidade. Eles querem livramento, mas o povo queria a mudança da circunstância. Tira os midianitas, manda embora essa praga. Mas Deus queria
promover mudança no coração do povo, porque toda restauração genuína, ela começa de verdade, quando Deus deixa de ser apenas um meio para resolver os nossos problemas, e Deus então passa a ser o nosso verdadeiro tesouro. Deus não quer ser apenas um solucionador de problemas, Deus não quer ser apenas um despachante na sua vida, Deus não quer ser apenas alguém que você chama nas horas de dificuldade. Deus quer ser o centro da sua vida. Esse é o caminho para a restauração, quando Deus deixa de ser apenas um meio que a gente busca na hora do sofrimento, e Ele passa a ser de fato o alvo da nossa devoção. Mas continuando aqui, queridos, Deus não confrontou apenas o coração do povo, Deus também surpreendeu esse povo ao escolher um instrumento para promover mudança, para poder promover transformação que o povo tanto queria. A Bíblia diz aqui que finalmente Deus então, depois de ter mandado o profeta, resolve levantar um libertador, e Ele escolheu exatamente a pessoa que ninguém escolheria. Aqui está a segunda ironia desse texto. Tem muitas ironias, mas essa que eu quero falar para vocês, né? E a segunda ironia que eu quero compartilhar com vocês, de Deus agir, de Deus trabalhar no processo da nossa restauração, é quando Deus escolhe um homem medroso e chama ele de valente. Está todo mundo esperando um libertador, está todo mundo esperando um cabra macho para poder liderar a situação, e quando Deus chama o cara, um cara medroso, um cara que estava escondido, e ainda chama esse sujeito de valente. Aí você vai lá no versículo de número 11 comigo, e 12, está escrito assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas, para esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. A cena aqui é quase que contraditória. O anjo do Senhor, essa expressão anjo do Senhor aqui, não confunda ela com qualquer anjo. Essa é uma das expressões que aparece na Bíblia, e em linguagem de teologia, isso se chama teofania. É quando Deus aparece em uma forma que Ele se dá conhecer a alguém. Então a expressão anjo do Senhor, com letra maiúscula, geralmente é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. É Deus, não é um anjo mensageiro, não é Gabriel, não é Miguel, não é um arcanjo, não é um querubim que está aqui, é o anjo do Senhor. Essa expressão aqui é o próprio Deus se manifestando a Gideão. E quando o anjo do Senhor encontra Gideão, ele está fazendo o quê? Ele está malhando trigo num lagar. O lagar é o tanque de pisar uva, não é um lugar de malhar trigo. Onde se malhar, onde as pessoas malhavam trigo? As pessoas malhavam trigo em campo aberto. Geralmente eles pegavam os feixes, batiam e jogam para o alto assim, então o vento leva as palhas e cai o grão. É assim que se malhava trigo. Mas Gideão, ele está malhando trigo no lagar. Ali não era o lugar adequado para ele malhar o trigo. Na verdade, o que ele estava fazendo ali era se escondendo. E estava se escondendo por quê? Porque ele tinha medo.
Ele estava tentando ali simplesmente sobreviver à crise que o povo estava vivendo, que o povo estava passando. Ele estava ali escondendo o pouco que ele tinha, para que os midianitas não vissem e roubassem, tomassem dele o seu sustento, a sua subsistência. Então, quando você olha para essa cena de Gideão, dentro do tanque do lagar, malhando trigo, essa cena aqui, ela comunica fraqueza, não comunica fortaleza, não comunica coragem, não comunica bom ânimo, pelo contrário, é fraqueza. Então Deus vê Gideão ali, e quando Deus olha para esse homem, escondido, acuado, com medo, Deus diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Então aqui fica muito claro a ironia do texto. O homem que Deus chama de valente está escondido. O libertador que Deus vai escolher para conduzir o povo dele na obra da libertação, está cheio de medo. O grande guerreiro da batalha, ele quer tudo, menos enfrentar o inimigo. E aí a gente tem uma observação de um teólogo chamado Timothy Keller, que ele observa aqui uma coisa muito interessante, porque Gideão, ele não está apenas com medo. Gideão, ele está espiritualmente confuso. E a gente sabe que Gideão está espiritualmente confuso, porque a resposta dele para Deus revela a confusão da sua alma, revela a confusão dos seus pensamentos. Quando Deus diz que está com ele, ele responde para Deus: se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Gideão está com medo, mas além de estar com medo, Gideão, ele é incapaz de fazer a leitura espiritual da vida dele. Ele é incapaz de fazer a leitura espiritual que a vida exigia naquele momento. Porque você tem que ser capaz de fazer uma leitura espiritual da sua vida. Todos nós temos que ser capazes de fazer uma interpretação espiritual dos fenômenos que acontecem ao nosso redor. Por que estão acontecendo? Qual o propósito deles está acontecendo? E qual a postura que eu devo ter em fé diante dos fenômenos que eu enfrento? Mas a resposta de Gideão mostra que ele estava confuso espiritualmente. Como um judeu, como um povo de Deus, da tribo de Manassés, Gideão provavelmente, ele conhecia as histórias de libertação do Egito. Ele sabia o que Deus fez lá no passado. Ele sabia que este povo era o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele sabia que Deus havia feito coisas extraordinárias na vida deste povo. Ele conhecia os feitos extraordinários de Deus, que eram contados de geração para geração. Mas ainda assim, Gideão interpretava a situação como se Deus tivesse abandonado Israel. A interpretação, a leitura que Gideão estava fazendo da vida, era uma leitura equivocada. Deus nos abandonou. Agora o que Gideão aqui, ele não consegue perceber, é que Deus já tinha mandado um profeta. Lembra do profeta? Deus já tinha mandado um profeta. E o profeta, ele trouxe a mensagem. Ele trouxe a explicação espiritual da crise daquele momento. Então, Gideão, ele não percebe que o profeta já havia explicado a causa do problema. E o problema aqui não é a ausência de Deus, não é o distanciamento de Deus, não era o afastamento de Deus do seu povo. Deus não se afastou do seu povo. O problema real é que o povo se afastou de Deus. O povo virou as costas para Deus. O povo deixou de priorizar Deus. Mas aí não para, né? Porque Deus
mesmo vendo Gideão ali, confuso, mesmo vendo Gideão ali, não sendo capaz de fazer uma leitura espiritual da crise, do momento que ele estava vivendo, mesmo Gideão não tendo clareza dos fatos da vida, uma coisa que Deus não faz aqui é parar de falar com Gideão. Deus continua falando com Gideão. Deus continuou chamando Gideão, esclarecendo Gideão, mostrando os propósitos dele na vida de Gideão, mesmo Gideão estando com o coração cheio de dúvidas. Deus continuou aqui ainda prometendo, apesar das fraquezas de Gideão. Então chega um momento que vem então uma promessa poderosa, aqui no verso 16: eu estarei contigo. Põe aí o verso 16: eu estarei contigo. O versículo todo: mas o Senhor disse, já que estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Essa é uma versão diferente. Mas eu estarei contigo. Está implícito a promessa de Deus. Deus está com Gideão. Então Deus aqui não escolhe esse Gideão e diz que ele é valente, porque de fato Gideão era valente. Deus aqui torna Gideão valente, porque escolheu ele para uma missão. Isso aqui é totalmente diferente. Deus está olhando, Deus sabe que Gideão é covarde, Deus sabe que Gideão tem medo, Deus sabe que Gideão está escondido, mas quando Deus diz isso para Gideão, Deus não está apenas abajulando Gideão. O que Deus está fazendo aqui é dizendo, olhando para Gideão, a partir da ótica do chamado, a partir da ótica do propósito. Deus, ele escolheu Gideão para uma missão. Então, o centro aqui do argumento não é a capacidade de Gideão, não é o poder de Gideão, não é a força de Gideão. O centro disso daqui é a presença de Deus, é a presença do Senhor. Gideão, ele não se enxerga como um homem valente, mas Deus o enxergava exatamente de acordo com a obra que faria através da vida dele. Gideão olha para si mesmo, ele não é valente, ele é escondido, ele está escondido, ele é covarde, mas Deus olha para ele, não por causa da sua aparência, Deus olha para o chamado, Deus olha para o propósito, Deus olha para aquilo que ele faria através da vida de Gideão. Aqui a gente tem um princípio espiritual, irmãos, que não está limitado só a esse texto da Bíblia. Você vai encontrar muitos outros textos da Bíblia, em que Deus pega a gente fraca, em que Deus pega a gente que não fala, em que Deus pega a gente insegura, em que Deus pega a gente que não é perfeita, e Deus simplesmente chama e diz, eu vou fazer algo através da sua vida. Esse princípio aqui, ele perpassa a Bíblia toda, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus pega a gente improvável, é a ironia de Deus. Deus pega a gente improvável para grandes missões, para grandes trabalhos, para grandes moveres. Deus não enxerga os seus servos apenas segundo aquilo que eles são capazes de fazer, ou Deus não enxerga apenas a fragilidade dos seus servos, mas Ele enxerga aquilo que Ele mesmo fará neles e por meio deles, através do poder da sua graça. É assim que Deus trabalha. No final é tudo sobre Deus, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre a capacidade de Deus fazer coisas extraordinárias através de nós. E aqui, queridos irmãos, certamente Deus, ele não está mentindo aqui nesse texto. Deus não está negando o medo de Gideão. Gideão estava de fato escondido, ele estava de fato inseguro, ele estava de fato confuso. Mas o interessante aqui é que Deus não limita
a identidade de Gideão, a sua condição momentânea. Deus olha para Gideão a partir da sua presença. Deus age com Gideão a partir da sua presença. Eu estou contigo, homem valente. Aqui a gente pode fazer uma ponte com o ensino de Paulo em 2 Coríntios 5,16. Lá em 2 Coríntios 5,16 está escrito assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Quando a gente olha aqui para o contexto de 2 Coríntios 5, Paulo está dizendo isso daqui por causa da obra de Cristo, por causa dos efeitos da obra de Cristo na nova criação, os efeitos da obra de Cristo na vida das pessoas, por causa dos efeitos da obra de Jesus. Paulo está dizendo, nós não podemos mais avaliar as pessoas apenas por critérios naturais, por critérios humanos, por critérios externos, por aquilo que a gente apenas vê no exterior. O Evangelho, quando ele muda uma pessoa, ele muda de uma maneira que nós passamos a enxergar Cristo na vida dessas pessoas. E o Evangelho produz uma transformação tão poderosa, que além de nós enxergarmos Cristo na vida das pessoas, isso também afeta a maneira como nós enxergamos tanto a Cristo, como enxergamos as pessoas, como enxergamos a nós mesmos. Antes do Evangelho, nós tínhamos a tendência de olhar para as pessoas segundo a carne. Nós tínhamos a tendência de olhar para as pessoas segundo a aparência, segundo a força que elas tinham, segundo o status, segundo o passado delas, as limitações. A gente põe tudo na caderneta, a gente olha para o temperamento das pessoas, a gente olha para a origem, de onde elas vieram, a reputação que elas têm. Mas agora em Cristo Jesus, nós aprendemos a enxergar agora pela ótica da graça de Deus. A gente começa a enxergar as pessoas a partir da obra que Cristo faz na vida das pessoas. E quando a gente olha para Gideão, se Gideão fosse um membro da nossa igreja, se Gideão fosse um crente dos nossos dias, provavelmente a gente olharia para Gideão segundo a carne e diria para ele que ele era simplesmente um homem que estava escondido no lagar. A gente olharia para Gideão e diria assim: Gideão segundo a carne, ele é fraco. Gideão segundo a carne, ele é medroso. Gideão segundo a carne, ele é o menor da casa do seu pai, diz a Bíblia. Gideão é um homem simples, é um homem comum, é um homem medroso, não é um homem confiante, não é um homem seguro. Mas o que muda na vida de Gideão é a presença de Deus. O que muda na vida de Gideão é a graça de Deus encontrando Gideão, é Deus se manifestando de uma maneira salvadora na vida de Gideão, é Deus dirigindo a Gideão a sua promessa, o seu chamado, esclarecendo o seu propósito, dizendo: eu sou contigo, Gideão. À luz do chamado de Deus, aquele homem que era fraco, agora é o instrumento que Deus vai levantar para poder libertar Israel. Isso aqui não significa que Deus simplesmente olha para nós e ignora quem nós somos, ignora as nossas fraquezas, porque Deus não ignorou o medo de Gideão, mas significa, queridos, que a fraqueza de Gideão, aquela fraqueza presente na vida de Gideão, não é a palavra final que conta diante de Deus.
Não, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas estagnações, não é a palavra final que conta diante de Deus. Deus tem uma palavra que prevalece sobre a situação, sobre a condição da nossa vida. E a igreja de Deus, ela precisa aprender isso. Ela precisa aprender que Deus vê além do lagar. Deus vê além do lagar. Você pode estar no lagar, escondido, comendo, se anulando, mas Deus tem uma história para a sua vida que vê além do lagar. Deus vê além do lagar. Deus vê além do seu medo. Deus vê além da sua história familiar. Deus vê além da sua condição atual. Deus vê aquilo que a graça dele pode operar na sua vida. É isso que Deus vê. Tudo que Deus faz, Deus vê. Tudo que Deus faz, Ele vê. Tudo que Deus faz, Ele vê. Deus não precisa esperar acontecer. Deus olha para a gente medrosa, Deus olha para a gente escondida, Deus olha para a gente insegura e diz: é você. Porque Deus não precisa esperar acontecer. Tudo que Deus quer, Ele faz acontecer. Talvez a gente precise adotar na nossa vida esse princípio espiritual que Deus usou com Gideão e que Paulo ensinou em 2 Coríntios 5,16. Uma vez que nós estamos na graça de Deus, a gente tem que parar de olhar para as pessoas, e a gente tem de parar de olhar para nós mesmos segundo a carne. Ao invés de fazer as perguntas erradas, a gente deveria fazer as perguntas certas. Que apesar da nossa limitação, por causa da graça de Deus, a gente deveria olhar para as pessoas e olhar para nós mesmos e perguntar: o que Deus pode fazer nessa vida? O que Deus pode fazer na vida desta alma? O que Deus pode fazer na minha vida? Que obra da graça Deus quer realizar na vida desta pessoa? Que tipo de instrumento Deus pode levantar? Quando eu olho, estou vendo só medo, fraqueza e limitação. Mas que tipo de instrumento Deus pode levantar dessa situação? Talvez você esteja esperando se sentir mais forte para ser usado por Deus. Talvez na sua cabeça você esteja racionalizando assim: quando eu estiver mais preparado, quando eu tiver mais recursos, quando eu tiver mais coragem, quando eu souber falar mais, quando eu estiver orando mais, talvez você esteja simplesmente se escondendo no lagar. Mas a história de Gideão nos lembra, queridos, que Deus não chama pessoas porque elas estão prontas. Deus não chama pessoas porque elas estão suficientes. Deus, pelo contrário, chama pessoas insuficientes para que caminhem com Ele, para que desfrute da presença dEle, para que ande com Ele, para que dependa dEle na obra que Ele quer fazer. E eu quero encerrar aqui com uma terceira e última ironia. Porque quando a gente finalmente espera que Deus agora vai iniciar a guerra contra os midianitas, e aí a gente fala: agora Deus vai botar para quebrar, agora os midianitas vão ter que correr. Quando a gente realmente espera que a porrada vai começar, o MMA de Deus vai acontecer, quando a gente pensa que a guerra contra os midianitas vai surgir, Deus então age com mais uma ironia.
ele começa uma batalha de um jeito totalmente diferente. Porque a batalha que Deus ordenou contra os midianitas, não começou com os midianitas. Começou com uma ordem de Deus para poder derrubar o altar. Deus não ordenou atacar midianitas primeiro. Deus ordenou derrubar o altar. E lá no verso 25 e 26 está escrito assim: naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai. Corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Então aqui a gente vê que depois que Deus chama Gideão, se manifesta, faz promessas para ele, provavelmente Gideão aqui está diante de uma situação onde ele está agora aguardando as instruções para o combate. Então, Senhor, como tu vai me usar? Talvez ele esteja esperando da parte de Deus aqui, qual que vai ser a estratégia militar que Deus vai me dar para eu expulsar os midianitas? Qual vai ser o plano de guerra? Talvez ele está esperando, Deus agora vai mandar eu ordenar para eu convocar as tribos aliadas, para a gente juntar agora uma tropa e a gente ir lá e botar para quebrar. Mas ao invés de Deus fazer tudo isso daqui que a gente poderia imaginar, Deus dá uma ordem aqui surpreendente. Deus manda Gideão: derruba o altar de Baal que pertence ao teu pai. Derruba o altar de Baal que pertence ao seu pai. Então a primeira batalha aqui que Deus ordena não é contra os midianitas, é contra a idolatria da própria família de Gideão. Aqui a gente vai encontrar, aqui, eu acredito que aqui é o centro da mensagem deste capítulo, porque Israel está desde o começo do capítulo acreditando que o problema está fora deles, que o problema está na circunstância, que o problema é os midianitas. Mas aqui Deus vai mostrar para Gideão que o principal problema não estava fora de Israel, estava dentro da casa deles, estava dentro do coração deles. O problema era o altar de Baal. E o altar de Baal estava no cotidiano do povo. O altar de Baal estava no dia a dia do povo. Mas esse altar de Baal era o altar que se interpõe no relacionamento com Deus. É o altar que significa que o povo deixou de confiar em Deus e está confiando num substituto. Esse altar de Baal está entranhado na comunidade do povo de Deus. Quando o povo vivia a vida comum, Baal estava no meio. Quando eles trabalhavam, Baal estava no meio. Quando eles estavam vivendo o tempo deles em família, Baal estava no meio. Baal ditava o modo como as pessoas usavam o seu tempo, usavam a sua vida, usavam o seu dinheiro, Baal era o centro da vida do povo. Baal era o centro da própria casa, do próprio libertador. Então, antes de derrotar os midianitas, Israel precisava enfrentar aquilo que provocava a fúria de Deus. Eles precisavam enfrentar aquilo que estava trancando as torneiras do céu. Eles precisavam enfrentar aquilo que despertava a ira de Deus, a disciplina de Deus sobre o seu povo. Antes de vencer Midianita, eles precisavam primeiro ser vencedores aos olhos do Senhor. Porque enquanto a gente não é vencedor aos olhos do Senhor, a gente não triunfa diante dos nossos inimigos.
Aqui não haveria libertação, não haveria mudança de vida sem reforma espiritual, sem renovação espiritual, sem a renovação do compromisso com Deus. Então aqui a restauração tinha que começar no altar, porque, irmãos, existem altares e altares. Preste atenção nisso, tem altar e tem altares. E dentre tantos altares que a gente tem que restaurar, que a gente tem que ser instrumento de restauração, a restauração tem que começar pelo altar mais próximo. Ninguém tem autoridade de ministrar no altar alheio. A gente tem que começar ministrando no altar próprio. A gente não corrige a vida dos outros sem começar corrigindo a nossa. A gente não corrige, a gente não tira Baal das casas, das famílias, das pessoas que vivem oprimidas pelo sistema de Baal. Se a gente não destronizar Baal dentro da nossa casa, se a gente não expulsar Baal do nosso modo de vida, quando a gente olha para os nossos dias, a gente nota que a tendência dos nossos dias é a mesma cultura de Gideão. A gente procura Deus, e a gente já chega diante de Deus com a causa dos nossos problemas. A gente vai dizer que a culpa é da cultura, a gente vai dizer que a culpa é da sociedade, a gente vai dizer que a culpa é das circunstâncias, a gente vai dizer que a culpa é dos inimigos, a gente vai dizer que a culpa é das pessoas, a gente vai dizer, é os midianitas. Aí Deus nos constrange, porque Deus vai dizer assim, que a causa dos nossos cativeiros, a causa das nossas opressões, não estão fora de nós, estão dentro de nós, estão dentro de nós. A gente tem que tirar o ídolo, que está ali, disputando a nossa atenção. O nosso problema hoje, não é Baal. No Brasil não tem Baal. Baal era o deus lá da Fenícia, da região lá, que corresponde hoje ao Líbano. A gente está dividido pelo Oceano Atlântico, Baal está lá e nós estamos aqui. O problema no Brasil não é Baal, o problema no Brasil hoje é dinheiro, é prestígio, é aprovação, é conforto, é sucesso. O problema dos nossos ídolos atuais hoje, às vezes pode ser o ministério, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser os filhos, pode ser a academia, pode ser um monte de coisa, que são coisas que são boas, mas que tomam o lugar de Deus. E talvez a pergunta mais importante para nós hoje, ao terminar essa mensagem, não é você ficar descobrindo quem é os midianitas da minha vida. Essa não é a pergunta mais importante. A pergunta que transforma não é você saber elencar na ponta do dedo quantos midianitas existem na sua vida. Eles vão ser muitos, de tamanhos diferentes, de cores diferentes, de procedências diferentes. O que importa não são os midianitas na nossa vida. O que importa aqui é a mesma coisa que Deus fez com Gideão. É a gente identificar qual é o Baal do nosso coração. Aqui importa, é a gente saber quem é o Baal do nosso coração. Eu quero encerrar dizendo para vocês, o Ministério de Louvor já pode subir. Juízes, capítulo 6, é uma história de restauração. E a gente começa esse ciclo de restauração e avivamento espiritual, meditando nisso, nesta magnífica história sobre restauração. Não a restauração que geralmente a gente pensa, né? Que a gente clama a Deus e Deus automaticamente já faz as coisas. Mas é aquela restauração onde o povo clama por livramento, mas Deus envia um profeta. Onde Gideão se mostra ser fraco, mas Deus o transforma num valente. É a restauração onde Israel quer derrotar os inimigos, mas ao invés de Deus mandar derrotar os inimigos, pôr a mão da espada e fazer estrago, primeiro Deus manda ordenar a derrubada do altar do Deus estranho.
Essas aqui são as ironias do Deus da restauração. São as ironias de Deus no processo da restauração. Talvez você fale assim: por que Deus não faz as coisas retas? Por que Deus não é tão prático? Por que Deus simplesmente não é tão objetivo no jeito de fazer? Porque Deus é sábio. Porque Deus é sábio. Então Deus, Ele faz isso. Ele tem esses processos, e nos processos dele tem essa ironia, onde a gente está olhando para um lugar, e ele dá aquele choque de realidade, e mostra para a gente que o problema está num outro lugar. Mas a maior ironia no processo de restauração aqui, não está em Gideão. A maior ironia no processo de restauração aqui, ou nessa história, não está no próprio Gideão, está em Cristo. Porque Gideão aqui para a gente, foi um libertador imperfeito. Gideão foi um libertador fraco. Mas Jesus, Ele é o libertador perfeito. Gideão, em alguns momentos como libertador, ele precisou de sinais. Mas Cristo foi o libertador que obedeceu ao Pai perfeitamente em todas as coisas. Gideão lutou contra o inimigo temporal, mas Cristo lutou e venceu o pecado, Satanás, a morte. Cristo venceu. Gideão trouxe uma libertação temporária, mas Cristo trouxe uma restauração eterna para o seu povo. E quando você pensa que todas as ironias já chegaram ao fim, mais uma ironia maravilhosa na história de Deus para conosco, é a maneira como Deus trabalhou a nossa redenção. Porque a nossa vitória definitiva não veio pela espada, não veio pelos canhões, não veio pelas bombas, não veio pelas estruturas de poder. A nossa vitória definitiva, a vitória que transformou a nossa vida, que transformou o nosso mundo, que transformou a nossa história, veio através da cruz. Um instrumento de vergonha e de dor. Isso aqui é mais uma das ironias de Deus na vida do seu povo. Porque espera-se que quem liberta, liberta com bomba. Hoje a gente está vivendo a guerra dos nossos dias. Quem tem o maior arsenal? Quem tem a bomba atômica? Quem tem o míssil supersônico? Quem tem a bomba de nêutron? Quem tem isso? Quem tem aquilo? Mas a ironia de Deus na nossa restauração é que aquilo que Deus usou para promover a nossa libertação foi fraco aos olhos dos homens, foi louco aos olhos dos homens, foi algo que ninguém via a grandeza, pelo contrário, só negatividade. Cruz é símbolo de morte, cruz é símbolo de dor, cruz é símbolo de maldição. Mas aquilo que parecia ser a derrota, se tornou o símbolo de triunfo do povo de Deus, aleluia. Aquilo que parecia fraqueza, revelou o grande poder de Deus. Aquilo que parecia ser o fim, se tornou o começo de uma nova criação. Deus está restaurando pessoas hoje aqui. Deus está restaurando pessoas. E é importante uma coisa, que você não despreze o lugar por onde Deus vai escolher restaurar a sua vida. Não despreze, não julgue mal o trabalhar de Deus. Não desconfie do jeito de Deus fazer as coisas. Talvez você chegou à igreja esperando: eu espero que Deus mude as minhas circunstâncias. Eu espero que Deus neste culto pegue os midianitas da minha vida. E talvez você só está saindo daqui dizendo: Deus pegou o meu coração, Deus pegou a minha vida, e Deus pegou o meu altar. Não despreze por onde Deus quer começar a obra. Deus não quer começar fora, Deus quer começar dentro de você, Deus quer começar dentro de mim. Se você gostou da mensagem e pode dar glória a Jesus, aplaude Ele.